Eu nasci em família católica, estudei em colégio de freiras e nós íamos na minha infância e pré-adolescência também na igreja esporadicamente, mas havia esse conflito também de crenças, né? E eu passei a ter mais entendimento recentemente também, porque na minha cabeça o que eu ouvia era que Deus é amor, Deus, ele basta você ter boas atitudes, boas ações, querer o bem. A minha família sempre me deu bons exemplos com relação a como tratar o próximo, como tratar com respeito, a ser solidário. A gente tem uma ONG também há 30 e poucos anos. Então eu já tinha esse conceito do que é ser bom ao próximo, mas eu não sabia como agradar mais a Deus. E eu passei a ter esse entendimento quando eu passei a querer estudar a Bíblia. Por isso que eu incentivo tantas pessoas hoje. Eu falo, gente, eu também tinha boas intenções, eu também sempre tinha boas ações, sempre quis o bem do próximo, mas eu não me preocupava tanto com o que a mais eu poderia aprender, e é infinito, né? Esse percorrer, né, por uma busca da sabedoria é tão enriquecedor. Eu falo que as pessoas falam, é fácil você falar, você que tem tudo, você que teve fama, você que tem, né, não passa fome, não passa necessidade. Eu acho que é muito mais difícil pessoas que estão numa condição boa reverenciar a Deus, dar o devido crédito, né, ao Filho que morreu na cruz por nós, do que alguém que passa necessidade, né? Com e as certeza. pessoas confundem isso, né? Com certeza. E aliás, Karina, até você falou aí, conhecer mais desse Deus. Eu queria colocar 2 pontos em relação ao seu comentário, concordando com ele. O primeiro, se você me der a liberdade de usar você mesmo como exemplo, você tem o Henrique, que é o seu filho, né? Henrico. Você falou dele ali com carinho, eu acordei o Henrico e tudo mais. O seu olho brilhou quando você falou do Henrico. Então eu vejo que tem uma relação de amor entre vocês dois. Permita-me usar essa relação para ilustrar a nossa relação com Deus. Agora imagina você como mãe do Henrico, não sabendo, você fala o tempo todo em casa, supondo, você não ouve o Henrico, não sabe do que ele gosta, não sabe o que ele gosta de comer, não sabe o que ele gosta de vestir. Você, na verdade, não tem uma relação. Por mais que você fale, não, eu conheço o Henrico. Mas se ele não fala nada, imagina que ele entra em casa, só você fala. Imagina que você não saiba o gosto dele, o que ele gosta de comer, não sabe nada a respeito dele. É uma relação desequilibrada. Da mesma forma, Deus. Se eu tenho uma relação com Deus, mas eu não escuto o que Deus gosta, o que Deus quer, o que Deus deseja, seria como no exemplo que eu dei aqui, seria uma relação descompensada. Agora, como é que você sabe os desejos do Henrico? Ouvindo-o, conversando com ele, deixando que ele também se pronuncie. É a mesma coisa com Deus. Imagine se já tivesse para adiantar o manual de instruções do Henrico, que é a Bíblia. Exatamente, gente, Deus deu isso aqui. Então o Espírito fala, quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Comparando ao Henrico, né? Sim. Mas quando eu estou lendo a Bíblia, é Ele que está falando comigo na voz do Espírito. E o segundo ponto que eu queria colocar, que eu achei muito bacana, você falar assim, olha, muita gente pensa, eu sou bom e tudo mais. Certa vez, Jesus estava com os discípulos em Cesareia de Filipe. E ali era um lugar muito pagão. Eu até te falei, de um dia você ir a Israel, você vai conhecer esse lugar aqui. E esse lugar tinha muitos ídolos, muita coisa contrária à vontade de Deus. E Jesus levou os discípulos justamente para esse lugar, completamente bagunçado espiritualmente, cheio de pessoas boazinhas. Não estou falando que todos os pagãos são ruins. Eles estavam indo ali até para poder agradar de alguma maneira a divindade. Sim. Aí Jesus, naquele lugar mais incomum, mais impensado, chama os apóstolos e fala assim, que dizem os povos que eu sou? Aí eles devem ter perguntado, por que o senhor trouxe a gente aqui para perguntar isso? Por que não perguntou lá no Mar da Galileia, que era um lugar mais tranquilo? Sim. É como se eu tirasse agora todas as pessoas de uma igreja e levasse para Cracolândia e perguntasse assim, pois é, o que vocês acham do evangelho aqui? Poxa, não podia perguntar lá? Aí eles começaram a responder, bom, uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que é Jeremias, outros falam que é um profeta ressuscitado. Interessante. E vocês? Quem dizem que eu sou? Quando Jesus perguntou isso, em primeiro lugar, perceba que ninguém estava falando coisa ruim de Jesus. Eles não responderam assim, uns dizem que o senhor é um canalha, que é um farsante, que é um demônio. Disseram coisas bonitas a respeito de Jesus, mas não eram a verdade a respeito dele. Então não adianta dizer coisas bonitinhas a respeito do céu. Deus é amor, tá? Mas que mais? Que mais? Essa
estava aqui nas minhas perguntas, assim, porque com a Nova Aliança, com o Novo Testamento e tudo mais, ficou-se resumido os mandamentos. E muita gente se apega somente a esta frase: Deus é amor, amai a Deus sobre todas as coisas e ser o próximo como a ti mesmo. Isso, agora que vivemos, né, e que vivemos sobre a Nova Aliança, invalida todos os outros mandamentos? De maneira nenhuma. Eu vou até pedir licença. Porque aliás, as pessoas focam naquilo e falam, mas não precisa pensar nisso, isso era na época da lei, não sei o que. Então agora parece que as pessoas se acomodam. Olha, então eu amo, agora vou só, Deus é amor, aceita tudo. Tudo graça, então tudo bem. Esquece, não existe nada, nenhuma diretriz, nenhuma direção que a gente tem que seguir, só apenas acharmos que estamos amando e demonstramos amor, e já estamos salvos, já estamos sentindo paz, felicidade. Não. E aliás, salvação. Amor por amor, Buda também me dá. Não é? Amor por amor, o budismo me dá isso. O hinduísmo me dá isso. Agora, eu até vou chamar a atenção do pessoal em casa, vou contar uma coisa de bastidor, viu, gente? Olha o meu privilégio. Eu amei a sua Bíblia. Estou usando a Bíblia. Achei a sua cara, a só Bíblia que não, muito Joyce mais a Meyer, minha. que é a dela. Porque eu estacionei o carro a umas 2 ou 3 quadras daqui, não, na verdade uma quadra seguinte aqui, e acabei deixando a minha Bíblia lá. Para não voltar para pegar a Bíblia, a Karina gentilmente me emprestou a dela. Olha, gente, eu vou dar aqui para o pessoal que te segue. Isso é Bíblia de pessoa que quer conhecer realmente a palavra de Deus. Ó, tudo aqui anotada. E dentro está tudo coloridinho. Estou também. Vendo aqui, comprei olha, o lápis próprio que não borra da página na outra. Olha, mas eu jamais poderia pegar minha Bíblia e fazer assim, porque as minhas anotações na Bíblia não são tão bonitinhas assim, não. Mas eu vou, usando aqui, com licença, sua Bíblia, eu vou responder a sua pergunta se Jesus veio mudar a lei ou os profetas, o Antigo Testamento. Vamos ler aqui Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante. Jesus falou o seguinte, estou passando até com cuidado aqui, porque está tudo tão bonitinho aqui para não... Estou passando folha a folha, gente. Se fosse a minha, já estava... É igual dirigir carro dos outros, né? A gente dirige com mais cuidado. Olha o que Jesus falou assim. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Percebeu? Eu não vim para abolir, mas para cumprir. Aí alguém fala, não, mas cumprir então quer dizer que veio cumprir, acabou. Não, vamos continuar. Ele disse assim, então ele cumpriu, a gente cumpriu, não precisa cumprir. Porque ele continua dizendo, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Quando eu entrei aqui para a gente poder ter esse bate-papo, eu olhei para cima, tinha céu. Tem. E ainda tem terra. Tem. Então não passou. As profecias todas não se cumpriram. Então isso aqui também não passou. E ele continua dizendo, todo aquele que desobedece ao menor desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Então o próprio Jesus respondeu. Agora, por que fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? É muito simples de entender. Se você olhar os 10 mandamentos, geralmente nos desenhos, nos livros, nas Bíblias ilustradas, são 2 tábuas de pedra. Aliás, no Êxodo, Moisés até traz as tábuas de pedra no plural. E no hebraico até está no dual, quer dizer que são 2 tábuas mesmo. Nos 4 primeiros mandamentos, são todos mandamentos referentes à minha relação com Deus. Não ter outros deuses diante de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, não adorar imagens de escultura, guardar o Shabat. São relações da humanidade para com Deus. Na segunda tábua, são relações da humanidade com a humanidade. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não cobiçar, não mentir. Ou seja, são relacionamentos sociais. Então, na primeira tábua, eu tenho o resumo no mandamento que diz amar a Deus sobre todas as coisas. Os 4 primeiros mandamentos. Sim. Na segunda, amar ao próximo como a mim mesmo. Os 6 seguintes mandamentos. Sim. Então, o mandamento se resume a uma questão de amor. Agora, para fechar essa resposta aqui, tem uma coisa importante que eu tenho que dizer, Karina. Para não cairmos no legalismo. Eu não sei se alguém que está assistindo a gente nesse momento, em qualquer lugar do Brasil ou do exterior, porque eu sei que tem muito alcance o que você produz aqui, eu não sei se haverá advogados brasileiros, isso aqui funciona pelo menos pelo direito brasileiro. Você sabia que se entrar um bandido na sua casa, um ladrão,
e você, para defender a sua honra, sua família, qualquer coisa, brigar com o ladrão e pegar uma arma, legítima defesa, e matá-lo, apesar de ser legítima defesa, naquele primeiro momento, você teria que fugir do flagrante. Por quê? Porque se a polícia vier, você vai ser preso, porque o flagrante houve ali. É aquela questão da fuga do flagrante. Então, se você entende de leis, mesmo que você matou ali em legítima defesa, mas você tem que fugir. Agora, imagine você fugindo. Quais são as preocupações que passam na cabeça? Bom, eu posso imaginar algumas. Por exemplo, nossa, eu matei um bandido. E se ele tiver comparsas que vão vingar depois a morte dele? Gente, quando eu saí correndo, eu deixei tudo aceso, eu deixei a minha carteira em cima da mesa com documento, com cartão de crédito. Eu preciso agora procurar meu advogado e não estou nem com o celular na mão. Eu vou ter que mudar daquele lugar ali. E se eu for preso? São pensamentos dessa natureza. Sim. Agora eu quero mudar a ilustração. Suponhamos numa fatalidade que você está em casa limpando uma arma de uma coleção do seu avô e você não viu que ela estava municiada. E acidentalmente você mata a queima-roupa a sua filhinha de 3 anos de idade. Ai, credo, não quero nem pensar nesse negócio aí. Mas vamos imaginar a cena só para entender a dor. Legalmente falando, repito, legalmente falando, você também tem que evitar o flagrante. Porque na primeira situação você tem que fugir. Na primeira situação você evita o flagrante para depois entrar com um pedido de legítima defesa. Bingo, aí que está a questão. Socorro. Nem mãe nem pai. Na segunda situação, você também não consegue fugir. Você teria que fugir do flagrante porque você vai ser preso. Mesmo que depois você fale que foi acidentalmente. Mas por que na primeira você foge, na segunda não? Quais os pensamentos que estariam passando na sua cabeça no segundo caso? Documento em cima da mesa? Ligar para advogado? Não. O único e exclusivo pensamento é: eu feri alguém que eu amo. Com essas ilustrações fortes, eu reconheço, você vê a diferença entre guardar os mandamentos de Deus por amor ou por legalismo. Em ambas as situações, a regra é clara: fuja do flagrante. Só que na primeira, eu matei um desconhecido, não tem nada a ver com ele. Aí eu me preocupo com a carteira, preocupo com o advogado, preocupo com o cartão de crédito, preocupo com a vingança. Na segunda, não. É um pensamento apenas: eu matei alguém que eu amo. Quando eu quebro algum dos mandamentos de Deus, por qualquer razão que não seja o amor, eu fico preocupado com a consequência, vai que alguém descobre, estou perdido, as consequências serão ruins. Medo do inferno. Mas quando você quebra os mandamentos, amando a Jesus, a sua dor é como no segundo caso. Eu feri alguém que eu amo. Eu não estou chateado pelas consequências, eu estou triste porque eu magoei alguém que eu amo. Essa é a diferença.